Toda essa minha região ela já foi produtiva, bastante produtiva. Todas as unidades agrícolas elas estavam vinculadas a um determinado tipo de produção. Algumas se dedicavam à produção de milho, feijão e mandioca. Outras unidades produziam cana-de-açúcar. Algumas outras tinham as mangas, que são as plantações de diversos tipos de capins para pasto. Os rebanhos eram alimentados quase que 100% com a alimentação própria da localidade. Não havia essa vinda de insumos, não havia essa vinda de ração animal de fora. Tudo era produzido aqui. A farinha toda que era comercializada na região vinha necessariamente da nossa região agrícola. Isso aos poucos foi acabando, porque muita gente foi indo embora, principalmente depois do avanço das estiagens aqui na região, de modo que o que era arranjo produtivo foi se tornando um desarranjo. As unidades de processamento dessa produção foram encerrando as suas atividades, como por exemplo, os engenhos que fecharam, as casas de farinha que ruíram, as unidades de processamento de café que foram abandonadas, né? As plantações que secaram, principalmente aqui aquelas plantações de plantas, de cultivos perenes, secaram. Não houve mais um olhar para a nossa gente, de modo que tudo aquilo que já vinha acontecendo, justamente porque na verdade nunca houve esse olhar, o problema passou a existir e o povo, carente de informação, acabou sucumbindo a esses problemas, né? E o êxodo rural, mas por que não dizer uma diáspora, né? Uma saída sem volta de nossa gente, ficou acentuada cada vez mais. Essa saída se dá justamente por conta dessa inexistência de uma qualidade de vida no setor rural. Então, aqueles que antes viviam da produção de farinha já não têm mais essas unidades produtivas. Aqueles que viviam da produção de cana-de-açúcar, ou melhor dizendo, da rapadura obtida a partir dessa planta, partiram também em retirada. Alguns que insistiram em ficar apostaram no cultivo, ou melhor, nas pastagens. Diversas são as áreas que antes eram utilizadas para a produção de alimento e que agora estão ocupadas com pasto. E ainda em maior escala, grande parte das unidades produtivas elas acabaram sendo abandonadas, né? O que não é muito interessante, porque mesmo nós falando de uma preservação ambiental, nós não podemos dizer que uma capoeira significa necessariamente que ali está havendo uma preservação. Então, uma reserva legal, um espaço destinado à vegetação nativa, se não tiver o cuidado, principalmente quando ela advém de uma unidade já explorada, dificilmente vai se recompor, pelo menos numa escala menor de tempo, né? Numa escala que nós, enquanto sujeitos envolvidos nesse sistema, pudéssemos analisar, né? Então, nesse sentido, existem muitas vossorocas, que são aquelas grotas, sobretudo aqui na minha região, que é uma região montanhosa. Essas vossorocas elas vão surgindo justamente nesses terrenos que foram abandonados, que em tese deveriam estar propensos à volta do bioma da caatinga, das plantas nativas, das plantas espontâneas. Isso não aconteceu e não acontece sempre, dado que muitos desses solos precisam justamente da ação do ser humano. Precisa que haja mãos ali trabalhando a benefício desse espaço, seja ele para a produção de alimentos, ou seja ele para preservação ambiental. Não existe esse manejo, sequer um manejo adequado das áreas produtivas. Avalie você dessas áreas que foram, entre aspas, abandonadas, né? Então o que a gente vê é um setor desfalcado, trazendo cada vez mais de fora alimentos, incrementando alimentos que não são dos hábitos alimentares da nossa região, e as unidades vão perdendo a sua função social de fornecer
abrigo, uma segurança alimentar e, por que não dizer também financeira, às famílias que sobrevivem nesse espaço geográfico, né? Então nós podemos fazer com essa reflexão a análise de que nós precisamos mudar bastante ainda a ideia de que a preservação vai salvar tudo. Porque a preservação ambiental por si só, principalmente da forma com a qual ela é muitas vezes tratada, nós não podemos dizer que ela preze pela sobrevivência desses sistemas produtivos. Até porque não existia, por exemplo, na cabeça do agricultor, na cabeça do sertanejo, do brejeiro, uma ideia de agrofloresta. Se nós formos analisar, nenhum deles conhecia essa terminologia. Nem tampouco nós podemos dizer que eles vão agora, de uma hora para outra, mudar uma tradição e tornar todas as propriedades brejeiras e sertanejas agroflorestas. Isso não vai acontecer. Então o que nós precisamos trabalhar é justamente em cima daquilo que é possível ser trabalhado, isto é, na cabeça do agricultor, procurar ajudá-lo, procurar ajudar essas famílias a superarem os principais entraves e a convivência com as novas realidades das estiagens, que elas são cíclicas aqui na nossa região, né? Então nós precisamos trabalhar na cabeça do agricultor a resiliência, para que ele esteja apto a, quando o problema chegar, ele não correr, ele não se mudar para a cidade abandonando a unidade produtiva ao léu, mas contornar, pegar uma outra via, trabalhar diferente, ou até mesmo trabalhar parecido, mas dando espaço para a autossustentabilidade. Procurando promover na cabeça do agricultor que ele é um agente indispensável na hora de solucionar os problemas. E que não alguém de fora, um agente de fora, um agrônomo, um veterinário, um zootecnista, um biólogo. Todas essas profissões elas são essenciais para o setor agrícola. Mas nós não podemos deixar o agricultor carente desses profissionais. O agricultor pode e deve ter acesso a esses profissionais, sim, mas não ter neles a única e absoluta saída para os problemas que são encontrados em suas unidades produtivas. Dessa forma, é de suma importância que o agricultor ele procure aprofundar o seu conhecimento. Nós estamos na era da internet, nós estamos na era das facilidades. E um vídeo como esse, por exemplo, pode ser extremamente informativo para um agricultor, para uma agricultura, para uma família que deseje compreender e ver o valor que tem na sua unidade. Saber que ela é essencial para a manutenção daquele sítio, daquela plantação, daquela criação, né? E que ele, que está lá no dia a dia, é que vai ver o que é verdadeiramente necessidade. Para que aplique, quem vai aplicar na prática o saber agrícola, o saber ambiental, não é necessariamente o profissional, estes que eu citei anteriormente, mas sim o agricultor, mas sim a família que está inserida no sistema. Então quem vai fazer o manejo do solo, para a preservação dos nutrientes nesse solo, para o contorno das pragas e doenças das lavouras, para a cura dos animais, o contorno das infestações de vermes, das doenças dos animais, quem vai fazer isso é a família. Quem vai estar no dia a dia convivendo com as plantas, com os animais, com o solo, com a água, são as famílias. Então quem tem que preservar o riacho, a mata ciliar, são as famílias. Não necessariamente o teórico que está lá em Brasília, que está lá no Recife, que está lá em nossas capitais, debatendo a preservação ambiental. Essa preservação ela deve partir, é claro, dessa base teórica. Eu prezo muito por uma base não ideológica, uma base sim na prática, falar do problema e procurar resolvê-lo, né? Então parte dessa base teórica, os teóricos vão discutindo isso e nós, agentes do campo, produtores, produtoras, famílias, nós é que devemos executar esse
aprendizado, essa teoria que foi discutida nas universidades, que foi discutida nas cooperativas, nas associações, nos agrupamentos de homens e mulheres que querem trabalhar nessa linha da preservação. Então, desse povo, dos teóricos, parte o nosso material, né? O material que vamos utilizar aqui na prática, o material teórico. Mas os instrumentos para executar esse material, os instrumentos somos nós, são as nossas ferramentas, são as nossas práticas, são os nossos tipos de manejo, as nossas formas de preservar aquela semente de abóbora, aquela semente de milho, de feijão, que já está há muito tempo na nossa família, que já é adaptada ao meu e ao nosso clima, né? Então que a gente possa lutar nesse sentido, para trabalhar na mente dessas pessoas que, sim, quem vai mudar o campo não é o teórico, quem vai mudar o campo é o agricultor e a agricultura que tem acesso a essa teoria e a coloca em prática. Repito, sem perder tempo com ideologias. Partamos, esse aqui é um ponto de vista meu, de alguém que lida com a teoria, mas também que lida principalmente com a prática. Se nós ficarmos discutindo muita teoria, o mato toma de conta de nossas roças. A doença, a praga, a bactéria que infesta lá o aviário, a pocilga. Se nós ficarmos discutindo muito, nós vamos deixar de contornar os problemas e vamos apenas estar enchendo a nossa cabeça de conversa e na prática, que é necessária e que é urgente, vamos ficar em déficit, né? Então que nós possamos prezar por isso e eu acredito que juntos nós vamos construir uma nova realidade na nossa agricultura, preservando o meio ambiente, preservando o solo, cultivando, criando e gerando um povo bem disposto para continuar a nossa história daqui para frente, sem deixar o setor agrícola morrer e sem deixar as nossas raízes. Nada impede da gente partir para uma melhoria de vida, mas sem esquecer quem foi que proporcionou essa melhoria. E que, quem sabe, que tomara queira Deus que seja o campo que venha proporcionar a melhoria de nossas vidas, a partir do momento que nós tivermos acesso a tecnologias, a práticas que venham prezar pela manutenção da vida no campo.